Mas eu não sinto que eu tô sofrendo tanto, porque algumas pessoas sentem um sofrimento com ansiedade, muitas vezes como muita angústia ou um cansaço mental. Puxa, eu fico tão ansioso que é muito difícil eu fazer coisas, então ou eu vou enfrentar com muito sofrimento ou eu deixo de fazer. Isabela, quais são os sinais de que a ansiedade ela deixa de ser algo normal e começa a se tornar uma doença? Eu acho que eu quero começar falando como você trouxe sobre o que é a ansiedade, como a gente vai avaliar isso clinicamente, porque eu acho que é uma dúvida muito importante, assim, a ansiedade é uma emoção. Então, nós vivenciamos a ansiedade como uma parte da gama de emoções que a gente vai apresentar diante de estressores. E a ansiedade, ela é essa experiência subjetiva a um estressor. Então, muitas vezes é muito difícil traduzir o que é essa emoção tão subjetiva. Então, como a Amanda sente ansiedade, como eu sinto, como você sente, podem ser experiências totalmente diferentes, né? Então, seria, eu falo, né? A gente vai até diferenciar do medo, que é uma outra emoção. Eu gosto muito quando a gente fala de emoção, eu sei que também é a especialidade da Amanda, quando a gente vê, por exemplo, o filme Divertidamente, tá vindo na minha cabeça agora, eu acho que é muito legal. Eu explico, né, a gente trabalha muito com adolescente, adulto, sobre a reação do medo e sobre a reação da ansiedade, que é uma reação já bem mais complexa. O medo seria essa reação de uma ameaça imediata que a gente vai enfrentar, né? A gente dá o exemplo de quando evolutivamente a gente enfrentava os leões, e hoje os nossos leões do dia a dia, que a gente enfrenta, são uma experiência dessa ameaça a ser vivida ou que a gente vai ter que enfrentar, né? Então, eu acho que primeiro a gente entender as várias formas de ansiedade dentro da nossa gama emocional. Porque muitas vezes quando a gente vai conversar com o paciente, ele fala, puxa, mas eu não acho que eu tenho um problema com ansiedade, né? Porque acho que o que fica, e é muito conversado entre as pessoas, é a ansiedade mais né, a ansiedade como um problema, por exemplo, como crise de pânico ou crises fóbicas, né? Então, aquela ansiedade de tipo, ai, meu Deus, um pico muito rápido, às vezes sem um estressor identificável, que eu sinto toda a nosso sistema, assim, de defesa a uma ameaça vai ali fazer o nosso coração palpitar muito, suar a mão, a respiração a gente começa a hiperventilar e é tudo muito numa resposta do corpo se preparando para aquela ameaça, né? Porém, existem outros tipos de sentir ansiedade, né? Então, esse é um tipo mais dessa que a gente vai chamar, por exemplo, a gente encontra em crise de pânico. Então, por exemplo, a ansiedade mais tensional. Então, quanto a gente, né, eu vejo assim, o paciente fala isso, eu não tenho problema de ansiedade. Ele chega no consultório já quase travado, assim, como se o que eu faço, que eu explico, assim, muitas vezes se a gente tivesse nossa possibilidade de relaxamento, enfrentamento, assim como uma mola que vai, putz, tá muito difícil agora eu consigo relaxar, é como se essa vivência estivesse sempre, sempre muito tensa. E a gente vai ver, às vezes, a ansiedade aparecendo com muita irritabilidade, com muita tensão no corpo, dores. Então, só para explicar, assim, queria, né, explicar um pouco disso, de como a ansiedade é muitas vezes uma emoção muito inespecífica, assim, em relação às reações e comportamentos que ela pode estar associada. Agora, quando a gente vai clinicamente entender que é um transtorno, quando é um problema, é o tanto de sofrimento que essas reações trazem para a pessoa. E eu também gosto muito de uma definição da gente entender uma perda de liberdade da pessoa. Então, putz, mas eu não sinto que eu tô sofrendo tanto, porque algumas pessoas sentem um sofrimento com ansiedade, muitas vezes como muita angústia ou um cansaço mental. Agora, também tem né, eu acho que a Amanda também pode falar muito disso, assim, da ansiedade, dessa perda de liberdade, de, por exemplo, puxa, eu fico tão ansioso que é muito difícil eu fazer coisas, então
ou eu vou enfrentar com muito sofrimento, ou eu deixo de fazer. Então, eu olharia assim, quando eu estou avaliando um paciente, eu olho esses cenários de entender o tanto de sofrimento e o quanto tem uma perda de liberdade, né? A gente fala muito na medicina de perda de funcionalidade, o que é muito ruim, porque, assim, não muito ruim, mas é muito complexo às vezes, porque o que é funcional para um, o que é funcional para outro. Então, da gente entender dentro da biografia do desenvolvimento da pessoa, o que ele está buscando, qual que é o potencial dele e o que vai significar ele ter uma liberdade para exercer as coisas que ele quer na vida. Perfeito. Amanda, a Isabela falou bastante, por exemplo, sobre essa associação que a gente tem, essas diferenças, na verdade, que a gente tem das manifestações da própria ansiedade. Muitas delas mais corporais, né? Suar a mão, acelerar o coração, entre outras coisas. Ao longo desses últimos anos, a gente teve uma evolução muito grande dentro da psicologia clínica, né? E até a própria validação em si do profissional. A gente sempre teve uma certa briga, né? Antigamente o médico como a pessoa relacionada ao cuidado à saúde, e aí o fisioterapeuta, o psicólogo, como coisas secundárias. E hoje a gente sabe que o tratamento ele é sim mais multifatorial. A gente precisa de várias especialidades para poder atuar no tratamento da pessoa. E aí sim, muitas vezes o próprio paciente acaba procurando o psicólogo como a primeira consulta, antes, por exemplo, de falar com o médico. Qual que é o perfil mais comum, por exemplo, das pessoas que chegam no seu consultório para poder tratar um problema de ansiedade? E se realmente essas pessoas elas têm ansiedade ou muitas vezes elas se confundem nesse sentimento? Hoje em dia, devido a, né, é muito falado sobre ansiedade e muito pouco explicado muitas vezes. Então, o que a Isa falou, exatamente esse ponto, né? Muitas vezes a ansiedade normal, que é uma reação normal nossa, é colocado como algo patológico. Então, muitas pessoas chegam já com um diagnóstico pronto, né? Ela nunca passou num psiquiatra, nunca passou num psicólogo, mas ela chega com um diagnóstico já pronto. E aí é muito na entrevista clínica que a gente vai percebendo esses nuances. O que eu gosto de olhar sempre? Eu falo, são 3 palavrinhas-chave que me levam a um direcionamento de uma ansiedade mais patológica. É a intensidade, a frequência e a duração. Por exemplo, vamos colocar um exemplo clássico, né? Às vezes a pessoa chega no consultório falando assim: eu tenho fobia de barata. Como que eu vou identificar se é uma fobia ou se é um medo? Porque é natural, muitas vezes as pessoas colocam os nossos sentimentos naturais como patológicos. O sentir humano virou hoje uma patologia, que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, como que eu consigo ver? Vamos pensar o que diferencia, então, o medo de uma barata para uma fobia específica de barata. Eu tô em casa, eu não preciso ver necessariamente uma barata, mas eu passo grande parte do meu dia pensando como que seria se eu visse uma barata. Não, mas se eu fizer aquilo, pode ser que eu veja uma barata aí naquele lugar. Mas se eu for na área de serviço, tem um ralo, pode ser que saia uma barata daquele ralo. Esses pensamentos vão virando também quase que uma verdade. Então, não, mas se sair a barata, então melhor eu não sair de casa. Porque se eu sair de casa e a barata aparecer na rua, o que eu vou fazer? Não, então melhor eu já não sair mais de casa. E aí ela já vai experimentando um nível de sofrimento. Porque se eu não saio de casa, eu não sou mais funcional. Guarda, eu vou ter problemas no meu trabalho, eu vou ter problemas na minha vida social. Porque como que eu interajo com as pessoas se eu não saio de casa? Então eu vou me restringindo cada vez mais. Então eu vou tendo problemas de desempenho, eu vou tendo problemas de funcionalidade e o sofrimento vai cada vez mais aumentando. Isso a gente, quando chega no meu consultório, eu avalio ali como um nível patológico, né? Porque o medo, ele não causa todo esse desamparo. O medo, ele vai ficar ali quando eu vejo, né? Igual a Isa mesmo explicou. O medo é quando o estímulo que me causa alguma reação aversiva, ele está presente. Sim. Na ansiedade existe a antecipação. Então, eu imagino aquele estímulo e de imaginar que aquele estímulo possa estar presente, eu respondo a ele com a ansiedade. Então, o que eu mais avalio nesse contexto é quando chegam esses diálogos e aí eu já vou ver qual que é a intensidade, qual que é a frequência, qual que é a duração e isso, como que isso está afetando a pessoa. Que a Isa mesma já explicou. Como que está sendo a vida dela, como que estão sendo as funções da vida dela, a vida social dela, o trabalho dela, como que está sendo o movimento, né? Eu falo, a ansiedade, ela atrapalha muito o movimento, porque ela vem com a ideia de fuga e esquiva. A pessoa se fecha, se trava dentro da funcionalidade dela. Então, o que eu mais percebo é que muitas vezes vem esse diálogo de medo,
quando na verdade é ansiedade, ou muitas vezes de ansiedade, quando na verdade não tem ainda o dano de um transtorno propriamente dito. Então, existe muito essa diferença. Um ponto que a Amanda trouxe que eu acho que vale a pena falar, porque ano passado, nossa, senti muito, até a gente conversou uma época sobre uma relação com o cansaço, Sim. né? Porque um sinal muito importante e significativo de sintoma depressivo, não vou mudar de assunto, mas falando, a gente avalia isolamento. Sim. E o que eu fui percebendo, assim, essa questão de a gente vai, né, quer também falar sobre tecnologia e os impactos, mas essa sensação tensional, sobrecargas nessa ansiedade, essa preocupação a todo momento, tá gerando um cansaço que está sendo muito difícil a gente administrar. Então, às vezes, até acho que isso de diferenciar clinicamente é difícil mesmo. Se é um quadro de uma ansiedade, às vezes mais já cronificada, que está mais grave, com sintoma depressivo. Porque a pessoa está, às vezes, tão ansiosa e sente que não está dando conta, que ela começa a se isolar, né? Então, às vezes, até é difícil, assim, entender... Puxa, o que exatamente está acontecendo? Por isso que é super importante a gente entender a evolução do quadro e como a gente chegou naquela fotografia do quadro do paciente. Porque acho que essa relação com o cansaço, vamos conversar sobre a aceleração da vida hoje, também eu acho que é muito importante a gente entender e avaliar clinicamente. Perfeito.